A gente vai falar sobre desejo, determinação, decisão, motivação, disciplina e, por fim, formação de hábitos. O senso comum diz que, para você ser disciplinado, você precisa ter força de vontade para manter um comportamento de forma consistente. Mas e se eu te disser que 99% das pessoas erram aí? Pensa nisso. Você não precisa de disciplina para manter consistência? Então, como é que você vai ter consistência para ter disciplina? Essas peças não se encaixam. Disciplina é uma qualidade que, como qualquer outra, pode ser treinada. Assim como o esporte, assim como o raciocínio lógico, assim como matemática ou até um segundo idioma. Quanto mais treinado, mais fácil vai ser você manter aquele comportamento. Agora, se você quer aprender matemática, você já vai começar fazendo fórmulas complexas, calculando uma integral, e se você quiser correr uma maratona, você já vai começar correndo 42 quilômetros? É claro que não. Todo treino é justamente feito em etapas que começam pequenas e vão aumentando progressivamente a complexidade e a dificuldade. E por que não é assim com disciplina? Ou será que é assim e você ainda não sabia? Então você entendeu o problema aqui? A gente precisa de uma forma metódica, progressiva, de treinar a disciplina. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Agora, eu já vou avisando, esse vídeo vai ser mais denso e mais longo, mas eu tenho certeza que esse é o único vídeo sobre disciplina que você vai precisar assistir por um bom tempo. Vai ter um pouquinho de neurociência, de psicologia humana, de criação de hábitos, e eu quero te ajudar a entender alguns dos seus comportamentos de uma forma como você nunca viu em lugar nenhum. Só que para você entender o que eu tenho para te falar aqui hoje, eu preciso que agora você deixe o seu telefone de lado e foque no que a gente vai ver agora. Combinados? Então vamos lá. Esse vídeo tem ligação direta com a Lei 3 aqui do meu livro Leis do Digital, tá? O link tá na descrição. E o foco dessa lei é o autoaperfeiçoamento, que tem tudo a ver com a disciplina. E só para você ter uma ideia de alguns dos pontos que a gente vai abordar nesse vídeo, que vão te ajudar no seu autoaperfeiçoamento, a gente vai falar sobre desejo, determinação, decisão, motivação, disciplina e, por fim, formação de hábitos. Só que antes de você tentar mudar algumas coisas em você, você precisa entender como que essas coisas funcionam. E para isso eu quero te contar uma história aqui que é do monge e do gato. Certo dia esse monge decidiu que ele iria começar a meditar com seus discípulos todos os dias às 4h30 da manhã. Então ele acordava, chamava todos os discípulos e eles iam para o templo meditar. Só que tinha um gato no templo que acabava acordando com aquela movimentação toda. E quando todos eles estavam ali tentando meditar, tentando concentrar, o gato queria brincar. E uma forma que o monge encontrou para que o gato não atrapalhasse a meditação deles era, antes de iniciar a meditação, eles colocariam um balde em cima desse gato. Com isso, o gato não ia ver aquela movimentação toda, ia ficar quietinho na dele e eles iam conseguir meditar tranquilamente. E isso foi funcionando muito bem. Aos poucos, o monge foi passando para os discípulos a responsabilidade de colocar o balde no gato. Às vezes, um discípulo ia lá e esquecia de colocar o balde. E aí o gato atrapalhava a meditação e o monge chamava a atenção. Tem que colocar o balde no gato. Coisa mais importante antes de começar a meditar é colocar o balde no gato. Isso foi passando do monge para os discípulos e de discípulo para discípulo, até que um certo dia o monge morreu. Só que os discípulos continuaram repassando aquela importância de colocar o balde em cima do gato. E os próximos discípulos continuaram fazendo aquilo, até que um dia o gato morreu. Acontece que nesse dia os discípulos não tinham a mínima ideia do que fazer. Por quê? Eles sabiam que a coisa mais importante antes de meditar era colocar o balde no gato. Mas se não tinha mais gato, o que eles tinham que fazer? E eles acabaram achando a solução brilhante de arrumar um outro gato. Ou seja, você vê claramente que, na prática, a tarefa de colocar o balde no gato foi repassada com sucesso. Mas, ao longo do tempo, a essência, o porquê daquilo ali, foi se perdendo. E no final, os discípulos nem sabiam por que eles estavam fazendo aquilo. Eles só faziam porque eles consideravam que aquilo era a coisa mais importante antes de iniciar a meditação. Agora, vamos trazer para a nossa realidade relacionada à disciplina. O que eu vejo muito por aí é um monte de gente que não entende bem como trabalhar a disciplina, trazendo uma série de dicas, de hacks, que podem até ajudar você a ser mais disciplinado, mas não vão te fazer entender a essência, a raiz de como as coisas funcionam. E a minha proposta nesse vídeo é diferente, é que você entenda de fato a essência das coisas para que você tenha as ferramentas para você se autoaperfeiçoar. Então vamos começar entendendo primeiro a estrutura do seu cérebro. Existe um conceito chamado cérebro triúnico,
que basicamente separa o cérebro em camadas, como se fosse uma cebola ali, vamos dizer. A primeira camada é a área mais antiga do nosso cérebro, é o cérebro reptiliano. Ele é responsável pelos nossos instintos: fome, sede, homeostase, sexo, sobrevivência. Em seguida veio a formação da área límbica, que é o que a gente chama de cérebro emocional. Essa é a região de onde originam as nossas emoções. Traz um contexto de família, de amor, de raiva e outras emoções simples e complexas. E por fim formou o neocórtex, que é a última camada que formou do nosso cérebro ao longo dos anos. O neocórtex é o responsável por toda a parte racional, incluindo a lógica, a fala, todo tipo de pensamento racional e por aí vai. Só que eu quero detalhar um pouco mais a área límbica, que também inclui o hipocampo e a amígdala. Porque o processo emocional tem uma carga muito grande nisso que a gente vai aprender aqui hoje. E aí eu preciso que você separe as emoções em pelo menos dois tipos: as emoções mais simples e as emoções que são mais complexas. Sendo que as mais simples estão realmente mais ligadas ali a essa área límbica. E aí a gente tem o medo, raiva, ansiedade, nojo, tristeza. Só que a gente também tem emoções mais complexas, que além de se originar ali na área límbica, acabam usando um pouco mais o córtex, incluindo uma região que influencia muito no nosso ímpeto à ação, que é o córtex pré-frontal. E aí a gente tem o amor, paixão, empatia, orgulho, felicidade. Todas essas são emoções mais complexas, ou seja, elas além de terem uma carga diretamente emocional, também têm uma carga cognitiva para que a gente experiencie essas emoções. Agora repara o seguinte: quando uma pessoa vai a um psiquiatra ou a um psicólogo, ela normalmente está procurando ajuda para tratar as emoções simples. É uma ansiedade, é um medo, é uma tristeza, mas as pessoas não vão no psiquiatra ou no psicólogo procurando uma técnica ou um remédio para serem mais felizes, para amarem mais, para se apaixonarem mais. Não existe um remédio para as pessoas se apaixonarem ou para elas terem empatia. Ou seja, o psicólogo e o psiquiatra atuam muito mais nas emoções primárias, nas emoções simples, do que nas emoções complexas. Nas complexas é só realmente de forma indireta. Bom, agora que a gente entendeu a estrutura do cérebro e as emoções, a gente já consegue aprofundar um pouco mais no comportamento humano. De forma bem simplificada, a gente pode categorizar os nossos comportamentos em três grupos. A gente tem os comportamentos que são instintivos, a gente tem os comportamentos que são emocionais e os comportamentos que são racionais. É claro que todo comportamento tem um pouquinho de carga de cada coisa ali, mas primariamente a gente poderia separar nesses três grupos. Agora veja bem, os comportamentos racionais e instintivos são mais estáveis. Ou seja, você não aprende do nada uma nova língua. Você demorou anos para aprender matemática, física, química, e ao mesmo tempo, uma vez que você aprendeu a dirigir de forma instintiva, andar de bicicleta de forma instintiva, esses comportamentos não somem da noite para o dia. Mas tem um tipo de comportamento que é instável, e é o comportamento emocional. Por exemplo, você pode ir dormir feliz e acordar triste, ou vice-versa. Você pode iniciar o seu dia super empolgado, mas no meio do dia você já está desanimado. Então o comportamento emocional flutua de forma muito mais rápida do que os comportamentos racionais e instintivos. Entendeu até aqui? Então guarda esse conceito numa caixinha e vamos aprofundar um pouco mais. Então agora vamos entender o desejo. Sabe quando você deseja adquirir algo, deseja fazer uma viagem, deseja casar? Então, desejo é uma emoção complexa, ou seja, ele tem uma carga emocional e cognitiva. Ele pode ser consciente ou inconsciente. Ele pode também depender de aspectos sociais ou culturais. Por exemplo, no Ocidente as pessoas têm determinados desejos que são muito diferentes dos desejos de quem está ali na China, por exemplo. Os desejos de uma pessoa que mora no Brasil são muito diferentes dos desejos de alguém que mora na Suíça. E o desejo, por ser também primariamente emocional, ele não é estável. Você pode hoje desejar algo e talvez daqui a uma semana já não deseja tanto. Agora, um ponto importante aqui é que o desejo catalisa a determinação. E o que é a determinação? É justamente a racionalização do desejo. É você transformar uma vontade subjetiva em algo objetivo, concreto. É transformar essa sua vontade interna, que pode ser vaga, emocional, em um objetivo externo, que é específico e orientado para a ação. Ou seja, a partir de quando você transforma um desejo em uma determinação, você consegue identificar etapas práticas para alcançar esse objetivo.
Sendo assim, é o primeiro passo para você começar a agir em cada etapa determinada. E aí a gente tem uma coisa que é o motor da ação, que é a decisão. Você pode acordar de manhã decidido a ir fazer uma caminhada. Naquele dia frio, você pode decidir entrar na piscina. Ou quando você está no avião com paraquedas, você pode decidir pular. Só que qual é o oposto da decisão? É o vacilo. Em todas essas ocasiões, se você não estiver decidido, você tende a vacilar. Ou seja, o vacilo é a hesitação ou a dúvida em enfrentar uma tarefa ou tomar uma decisão. Então repara que decisão e vacilo estão em lados opostos de um mesmo grupo de comportamento que influencia na disciplina. Assim como o claro é o oposto do escuro, o pesado é o oposto do leve, o vacilo é o oposto da decisão. Acontece que quanto mais decisões a gente toma em prol de um objetivo, mais disciplinados a gente se torna em relação àquilo ali. Por outro lado, quanto mais a gente vacila nessas decisões, menos disciplinado a gente se torna. E agora, repara que tanto decisão quanto vacilo são comportamentos emocionais também. Justamente porque são instáveis. Lembra que eu falei que você pode acordar decidido a fazer uma caminhada de manhã, mas logo depois do banho você pode desistir? Você está vacilando naquela decisão. E aí agora sim a gente pode entender melhor como funciona a disciplina. Como eu acabei de falar, quanto mais decisões a gente toma, mais a gente tende a ser disciplinado. E quanto mais vacilos a gente dá, menos disciplinado a gente é. Ou seja, na prática, a gente enxerga que a disciplina depende da nossa capacidade de tomar as decisões de forma constante, evitando o vacilo. Por isso que, apesar da disciplina parecer ser algo completamente racional, metódico, um processo, na prática ela tem uma carga emocional muito maior do que parece. E agora que eu te expliquei todos esses pontos, fica muito mais fácil entender o que nós precisamos fazer para a gente se tornar pessoas mais disciplinadas. Assim como para treinar o nosso corpo, a gente faz exercícios cada vez mais longos, mais intensos, assim como para treinar um idioma, a gente vai praticando com textos e diálogos cada vez mais difíceis, a forma de treinar a disciplina é tomando decisões cada vez mais desafiadoras e de forma mais consistente. E como a gente precisa sempre vencer a batalha contra o vacilo, é muito importante que a gente entenda as causas desse vacilo. Isso pode envolver esclarecer dúvidas sobre aquela decisão, reanalisar os riscos e os benefícios daquilo, aumentar a nossa própria autoconfiança naquelas tarefas e, claro, lembrar do objetivo final que a gente tem e por que ele é importante para a nossa vida, para o nosso negócio. E é aqui que está a sacada. A importância da gente pegar um objetivo, quebrar ele em partes menores e trabalhar ele de forma progressiva e gradativa, tomando as decisões necessárias para concluir cada uma delas. Agora, tem uma outra peça que é muito importante nisso tudo, que é a motivação. Lembra que eu te falei que a decisão é o motor da ação? Então pensa que a motivação é como se fosse o combustível desse motor. E se esse combustível acabar, o motor vai parar e você não vai tomar as decisões, você vai deixar o vacilo vencer a decisão. Em um outro vídeo eu ainda vou detalhar um pouco mais sobre a questão da motivação que está ligada ali ao sistema dopaminérgico. A dopamina é um neurotransmissor que tem papel fundamental no ímpeto à ação e na busca de recompensas. Mas o importante para você entender aqui é que esse combustível, que é a motivação, pode se esgotar e pode ser que ele precise de um tempo para se recarregar. E daí vem a importância de você entender os seus ciclos circadianos, ultradianos, os seus fluxos de produtividade e de foco e algumas técnicas que podem te ajudar a recarregar mais facilmente aí esse combustível. Inclusive, teve um outro vídeo que eu falei sobre o uso de Pomodoro para você conseguir fazer essa recarga. Vou deixar o card aqui em cima. Agora vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até aqui e entender um exemplo prático de como isso poderia funcionar. Primeiro a gente viu que a estrutura do cérebro pode ser dividida em 3 partes: racional, instintiva e emocional, e que a gente tem padrões comportamentais que refletem essas 3 áreas. E aí sim a gente entendeu que primeiro a gente tem um desejo de algo para depois usar a determinação para transformar esse desejo em objetivo. E aí, quebrando esse objetivo maior em tarefas menores, a gente vai ter um ciclo de decisões e vacilos. Quanto mais decisões a gente tomar de forma consistente,
mais disciplinados a gente tende a se tornar. E a gente viu que uma forma da gente treinar essa disciplina é justamente trabalhando as decisões mais fáceis primeiro, ganhando mais autoconfiança para aí sim ir fazendo as tarefas e tomando as decisões mais difíceis. Agora vamos ver isso na prática. Vamos dizer que você tem um desejo de melhorar a sua alimentação, ter uma alimentação mais saudável. Talvez vai ser difícil você adotar uma dieta de uma vez. Eu conheço várias pessoas que pegaram uma dieta super restrita, conseguiram seguir ali por 1, 2 meses e depois não conseguiram mais seguir essa dieta. Mas ao invés de adotar uma dieta restrita, você pode começar tomando pequenas decisões, como por exemplo, parar de tomar refrigerante normal e tomar um refrigerante zero. E aí você mantém essa decisão diariamente. Ela é relativamente fácil de você seguir. Depois, no segundo passo, você pode decidir não comer mais frituras à noite. Daí depois você pode decidir fazer um jejum intermitente em algumas manhãs. E gradativamente você vai colecionando pequenas conquistas que vão te trazer mais autoconfiança e motivação para as suas próximas decisões. E à medida que você vai seguindo isso de forma consistente, você vai conseguir tomar decisões cada vez maiores e aí sim se tornar disciplinado em relação a esse assunto. E isso, é claro, se aplica à alimentação, a fazer exercícios, ou, é claro, manter o foco e produtividade no seu trabalho ou em qualquer projeto que você propuser a fazer. Agora, sabe o que é o mais poderoso em tudo isso aqui? É que uma vez que você trabalha as decisões e conquista a disciplina, concluindo com sucesso vários pequenos objetivos que vão te levar para um objetivo maior, quando você consegue repetir esse tipo de comportamento de forma consistente, você tende a formar hábitos. E essa formação de hábitos acontece não só pela repetição, mas também porque você internamente começa a se enxergar como uma pessoa diferente. Pegando aquele exemplo da alimentação, no início você se enxergava como uma pessoa que se alimentava mal, mas aos poucos você vai se enxergando como uma pessoa que tem uma alimentação cada vez mais saudável. E o fato de você começar a se enxergar assim vai te dar mais força, mais motivação para conseguir manter esse comportamento e partir para as próximas etapas para se tornar ainda mais saudável. E é aqui que vem o poder do hábito. Por ser um tipo de comportamento mais instintivo, o hábito é como se você estivesse internalizando, solidificando aquela disciplina, de forma que no futuro você não vai nem precisar manter o seu comportamento e manter a sua disciplina, porque você já se transformou naquela nova pessoa. Ou seja, esse novo comportamento passou a ser um padrão para você. E agora, se você quiser aprofundar ainda mais nas questões relacionadas ao autoaperfeiçoamento, dá uma olhada no Leis do Digital, o link está na descrição, e eu vou deixar um outro vídeo aqui para você continuar se autoaperfeiçoando. Até lá!